turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juscelia Rodrigues e represento todos os professores dessa disciplina aqui na Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado. Aproveitem a aula! Bom, galera, vamos falar de porcentagens. Esse caderno se inicia com porcentagens e eu vou falar para vocês um pouquinho da história da porcentagem. Por que eu vou falar da história da porcentagem? Porque vocês vão entender o conceito de porcentagem, tá? Então, vamos aqui à história. Lá por volta do ano 9, o imperador de Roma, ele quis cobrar impostos da população, impostos sobre as mercadorias vendidas. E aí, ele pensou o seguinte: como fazer essa cobrança ficar justa, proporcional para todos? Ele disse, então, que era para que esse valor fosse dividido em 100 partes e pego uma ou várias partes para o Império de Roma. Então, ele determinou que o valor fosse dividido em partes, em 100 partes, e pego, então, uma ou várias partes desses valores para o Império de Roma, tá? Depois eu vou compartilhar essa tirinha com vocês. Então, quando a gente pensa em porcentagem, esse conceito surgiu lá, então, de pegar partes de 100. Então, a porcentagem, ela é um valor de referência. Quando eu penso no total, eu estou pensando em 100%. Tudo bem? Até aí, tranquilo, né? Então, o valor de referência é 100%. O símbolo do porcento, ele surgiu um tempinho depois e nós vamos falar aqui sobre as representações da porcentagem. Então, o porcento, esse símbolo, que é um tracinho na diagonal e duas bolinhas, ele representa uma razão centesimal, ou seja, uma razão de denominador 100. Sempre quando nós nos referimos ao total, nós estamos falando em 100%. E esse conceito aqui é muito importante, tá? Então, quando eu falo de total, eu estou me referindo a 100%. E aí, aqui eu separei para vocês algumas representações da porcentagem. Então, a taxa percentual, a fração percentual, a forma decimal e também umas representações em desenho. Então, vamos analisar esse quadro aqui para que a gente consiga depois, então, fazer os exercícios, tá? Taxa percentual aqui nesse caso, 100%. Então, a taxa percentual é o número seguido do símbolo porcento. E a fração percentual, razão centesimal, é o número sobre 100. Tá? É o número que está ali na frente do símbolo sobre 100. A forma decimal é só a gente dividir essa fração. Então, 100 dividido por 100 nesse caso ficou igual a 1, 1,0 ou só 1. E a representação em desenho de 100%. Aqui tem um círculo, foi dividido em 4 partes e 4 partes estão pintadas. Então, 4 partes de 4 estão pintadas e representa 100%. Ou aqui esse retângulo dividido em 10 partes e foram pintadas 10 partes. 10 de 10, 100%. E aqui a outra representação, 80%, 80 seguido do símbolo porcento. Então, é a mesma coisa aqui, 80 para 100, 80 sobre 100, 80%. E 80 dividido por 100, 0,8. E aí, como que fica essa representação aqui em desenho? Poderia ser o círculo aqui pintado 80%, ou 10 partes, pintamos aqui 8. E assim por diante, tá, galera? Ó, vamos aqui para o último. 25%, 25 sobre 100, razão centesimal. 25 dividido por 100, 0,25, é a representação em número decimal. E aqui a representação em desenho, né? Uma circunferência pintada 1/4, né? Uma parte de 4 que representa 25%. E aqui também a representação com o retângulo. Então, essas são as representações da porcentagem. Então, quando ele pede para encontrar um valor, calcular as porcentagens, então, nós vamos calcular ou através de regras de 3
ou do jeitinho que eu vou ensinar para vocês agora com fração, tá? Que para mim é o jeito mais fácil quando nós temos uma porcentagem desse jeito mais simples aqui para resolver. Então, vamos transformar esse 20% em uma razão centesimal e nós vamos multiplicar por 300, que é a quantidade de pessoas. Então, nós vamos encontrar 20% de 300 pessoas. Então, aqui, 20 por 100, e nós vamos multiplicar esse valor por 300. Então, vezes 300, tá? Então, aqui nós temos... O que eu fiz aqui? Multipliquei a razão centesimal pelo valor que eu quero descobrir. Esse é o jeito mais fácil de descobrir porcentagem, tá, galera? Posso fazer por regra de 3? Posso, que é a regra de 3, eu vou ensinar para vocês também daqui a pouco, mas ela é melhor para fazer outro tipo de exercício, outro tipo de pergunta de porcentagem, tá? Então, aqui, ó, vai ficar multiplicação de fração. Vamos colocar o denominador 1 aqui embaixo para gente fazer essa conta. Como que eu multiplico fração? De cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá? Vamos multiplicar 20 vezes 300, vai dar 2 vezes 3, 6. É só completar com os zeros, né? Quantos zeros? 1, 2, 3. 100 vezes 1, 100. E agora vem a parte legal, porque eu posso cancelar os zeros. Um zero de cima com um zero de baixo, mais um zero de cima com um zero de baixo. Ficou só o 61. 60 dividido para 1 é 60. Então, 20% de 300 pessoas é 60 pessoas. Nós não podemos esquecer, se ele fez uma pergunta e ele tinha ali uma unidade, nesse caso era pessoas, uma grandeza, eu tenho que colocar o que o exercício perguntou. E aqui, 5% de 230, poderia ser 230 peças. Vamos colocar aqui, 230 peças. Então, 5%, vamos resolver da mesma maneira. 5 por 100. Então, 5 sobre 100 vezes 230 peças, tá? E agora, multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vamos colocar o número 1 aqui embaixo e agora nós vamos multiplicar, ó, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 230, quanto que vai dar? Já vou colocar o zero aqui, ó. 0. 5 vezes 3, 15. Deixo 5, sobe 1. 5 vezes 2, 10, mais 1 que subiu, 11, tá? Eu fiz um cálculo aqui mental, rápido. Mas e se você não tiver habilidade? Monta a continha aqui, ó. 230 vezes 5. Beleza? E aqui sobre 100. Vamos dividir aqui por 100. E agora dá pra gente cortar. Um zero de cima com um zero de baixo. 115 dividido por 10, 11,5. Então, 5% de 230 peças é 11,5. Aí você tá pensando assim, ah, mas... E aí? A peça será que essa peça pode ser dividida ao meio? Se não puder, então a gente fala que esse valor que nós encontramos é aproximadamente. Então, aproximadamente quantas peças? Aproximadamente 12 peças, né? Certo? Então, 5%, toda vez que a gente tiver um valor em que não daria, né, para dividir em metade ou um número decimal,
Então, a gente tenta aproximar o valor que a gente conseguiu. Ou a gente pode aproximar para mais, nesse caso, ou para menos. Então, a gente falaria que é aproximadamente 11 ou 12 peças. Beleza? Vamos lá, encontrando a taxa percentual. 25 representa qual taxa percentual de 250? Para isso, nós vamos montar uma regra de 3, tá? Nós temos o valor e nós temos a porcentagem. E por que eu estou separando dessa maneira? Eu estou separando em duas colunas. Nós temos que o valor total que o exercício falou é de 250. Então, 250 representa 100%. E 25, então o valor aqui embaixo de valor, representa qual taxa percentual? Representa X. Como que nós vamos resolver isso aqui? Nós vamos multiplicar cruzado, tá? E sempre nós vamos tomar o cuidado de colocar a multiplicação que tem X antes do igual. Porque tem sempre que ser assim? Não, porque fica mais simples depois para a gente terminar a conta, tá? Então, 250 vezes X, 250X. Igual 25 vezes 100, 25 vezes 1 é 25, seguido dos dois zeros. E agora, como que eu faço para descobrir o valor de X? O 250 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Muito bem. E agora é só eu fazer, então, essa divisão. Lembrando que eu posso, né? Quando eu tenho zeros aqui, eu posso simplificar esses zeros. Então, um zero de cima com um zero de baixo. 250 dividido por 25, então x é igual a 10. Nós estávamos procurando a taxa percentual, então falta o símbolo do porcento. Pronto, agora nós finalizamos, certo? Agora vamos ao outro exemplo, encontrando o valor inicial. Se 20% de um valor é 28, qual é esse valor? Lembra, sempre quando a gente tem uma representação de porcentagem, nós temos que pensar no 100%, tá? É o valor de referência. Então, sempre quando a gente monta uma regra de 3, nós temos 3 valores conhecidos e um valor desconhecido, que a gente vai chamar de X. Então, aqui nós temos o valor e nós temos a porcentagem, tá? 28 representa 20% de um valor. Esse valor que eu ainda não sei é X e ele representa o total. Ele representa, então, 100%. O que nós vamos fazer agora? Multiplicar cruzado. Lembra que eu falei para vocês? É sempre bom deixar o número que tem X antes do igual. Porque sempre tem que ser assim? Não, porque é mais simples depois para a gente fazer a equação do primeiro grau que vai ser formada. Então, 20 vezes x, 20x, 28 vezes 100, 28 seguidos dos dois zeros. E agora, para isolar o x, o 20 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 2.800 dividido por 20. O que nós podemos fazer aqui agora? Nós podemos cancelar os zeros. Então, 0 de cima com 0 de baixo. Sempre dá para cancelar os zeros? Nem sempre, tá? Se não der, você divide direto. O número que está ali dividido pelo número que está embaixo. Então, 280 dividido por 2, 140. E nós terminamos esse exercício dessa maneira. Tudo bem? Então, falei aqui de 3 exemplos diferentes de porcentagem. E vocês vão utilizar esses exemplos para fazer alguns dos exercícios. Fiquem ligados. Vamos às atividades. Então, falei com vocês sobre a porcentagem e nós vamos preencher essa primeira tabela com a representação decimal, que é o número com vírgula, e a representação fracionária, que é o número
sobre 100, né? A representação com a razão centesimal, que eu já tinha mostrado para vocês. Então, completem aí. 10%, como que é a representação decimal? Como que é a representação fracionária? 15%, como que é a representação decimal? Como que é a representação fracionária? Então, vai completar toda essa tabela. A2. Complete a tabela com a quantidade de cada componente no preparo da ração. Então, o xerém, que é o milho triturado, ele está falando ali no exercício que é 30% de 400 quilos de ração. Então, você vai calcular 30% de 400. Como eu ensinei para vocês naquele primeiro exemplo lá. 30 sobre 100 vezes 400. E aí vocês vão encontrar a quantidade em quilograma do xerém. Farelo de arroz, 20% de 400. Ureia, 10% de 400. Sal, 25% de 400. E os micronutrientes e fósforo, 15% de 400, tá? Calcula e coloca as quantidades aqui. 3. De forma que cada bovino não perca peso e a alimentação seja correta, quantos dias deve durar os 400 quilos de ração? Bom, galera, como que vai fazer para a gente saber quantos quilogramas de ração vai cada leva, né, de bovina aí vai comer, para a gente saber quantos dias vai durar esses 400 quilos de ração? Então, olhando aqui, 800 cabeças de gado bovino, e eles consomem pelo menos 250 gramas para eles não perderem peso. Então, nós vamos multiplicar 800 cabeças de gado por 250. Só que nós vamos encontrar esse valor em gramas. Depois, nós temos que transformar para quilogramas. Nós sabemos que 1 quilograma tem 1000 gramas. Para transformar gramas em quilogramas, nós vamos dividir essa quantidade por 1000. Dividiu por 1000, vocês vão achar a quantidade em quilograma de quantos 800 gados comem. Aí, vocês vão conseguir marcar a alternativa correta, quanto tempo dura esses 400 quilos de ração, tá? E a 4, o seu Joaquim vendeu 50% do rebanho, ou seja, ele vendeu metade do rebanho. Então, de 800 gados, passou para 400 gados. Se antes eles demoravam um tempo para comer os 400 quilos, vai dobrar esse valor, essa quantidade de dias. Por quê? Porque eu reduzi pela metade o número de gado comendo essa ração, tá? 5. Responda os seguintes itens sobre porcentagem. Você pode fazer o uso do cálculo mental escrito e também pode fazer a calculadora para validar os resultados ou para verificar esses resultados. Então, quanto que é 75% de 300? 75 sobre 100 vezes 300. Põe o número 1 aqui embaixo do 300. Multiplica de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Vamos achar, então, 75% de 300, tá? B, o valor de 60 é qual porcentagem de 240? Isso aqui é igual ao terceiro exemplo que eu fiz para vocês. 240 vai ser 100% e 60x. Multiplica cruzado. Então, regra de 3, simples, com grandezas diretamente proporcionais. Então, quando eu estou falando de porcentagem, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra cresce na mesma proporção. Então, eu sempre vou multiplicar cruzado para os exercícios de porcentagem, tá? C, 120 é 10% de um certo valor. Qual que é esse valor? 120 é 10% e x é 100%. Multiplica cruzado, encontra o valor de x, você vai encontrar esse valor. Letra D, quanto é 10% de 50% de 180? Vamos calcular 50% de 180, dá para fazer até de cabeça, né? Quanto que é metade de 180? E depois você vai calcular 10% desse valor. Então, nós vamos fazer de trás para frente, digamos assim, né? Primeiro 50% de 180 e depois 10% desse valor. E letra E, quanto é 2,5% de 75,20? Pode utilizar número decimal normalmente para colocar no numerador dessa fração. 2,5 sobre 100 vezes 75,20.
sobre 1. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo e depois nós vamos dividir e encontrar esse valor, ok? Atividade 6 e 7 nós vamos utilizar esse texto. Então, numa rede municipal, no ano de 2018, foi realizada uma pesquisa sobre a idade de 80 alunos de duas turmas de 8º ano. A pesquisa foi realizada com o objetivo de verificar a defasagem entre o ano escolar e a idade dos alunos. Também fazer comparações com o nível de aprendizagem em cada idade. E o gráfico abaixo representa os dados coletados na pesquisa. Então, tá aqui os dados coletados na pesquisa, que 12 anos, 15% dos alunos têm 12 anos, 70% dos alunos têm 13 anos, 10% dos alunos têm 14 anos e 5% dos alunos têm 15 anos. Então, sabendo que uma das turmas do 8º ano possui 45% do total de alunos do referido ano escolar, qual era o número de alunos em cada uma das turmas? Então, se uma turma tem 45% de 80, a outra tem 55%. Então, nós vamos calcular 45% de 80 e depois é só fazer a subtração, né, galera? Se você achou 45% de 80 deu um determinado valor, pega 80 menos esse outro valor. Então, uma turma tem 45% e a outra tem 55%, mas nem precisa fazer o cálculo de 55%, né? É só fazer subtração. E a 7, complete a tabela com o número de alunos de acordo com as respectivas idades. Então, 12 anos. 15% de 80 tem 12 anos. 70% de 80 tem 13 anos. 10% de 80 tem 14 anos e 5% de 80 tem 15 anos. Então, vocês vão calcular essas porcentagens e colocar esses resultados aqui, ok? Alô, é o carro da aula te chamando para o próximo vídeo. Até mais, galera!